Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 12 de dezembro de 2025. E já recebemos a confirmação oficial que a cidade de Siversk caiu. E neste vídeo eu quero dar um foco especial a esta cidade e à sua queda e o que ela significa em termos de estratégia militar na ofensiva por parte da Rússia para conquistar totalmente a região de Donbass. Mas inicialmente vamos só discutir um ataque que ocorreu no porto de Odessa, onde um navio pertencente à Turquia foi atacado com um míssil balístico do tipo Iskander, segundo referem algumas fontes. Este navio supostamente transportava alguns geradores elétricos, e isto fará sentido no fundo dos recentes ataques por parte da Rússia ao setor energético ucraniano. Mas o mais importante é que a carga deste navio tinha como destino o país da Roménia. Mas como este navio foi parar à Ucrânia, ninguém sabe. E, obviamente, caso tenha sido a Rússia a atacar este navio, podemos dizer que foi uma resposta aos ataques da Ucrânia à frota fantasma dos navios da Rússia. Agora sim, vamos passar à situação que nós temos no mapa e vamos começar a análise pela direção de Siversk. E ainda durante o dia de ontem, as forças russas publicaram um vídeo no qual estavam a mostrar como os combates por esta cidade estavam a decorrer. E o vídeo publicado tinha 11 minutos e 30 segundos, mas o mais importante deste é que nós tivemos depois algumas imagens de soldados russos a erguer as suas bandeiras. E algumas destas imagens foram geolocalizadas em vários pontos desta cidade, outras não, mas as fontes que geolocalizaram isto referiram que as bandeiras foram erguidas na porção mais ao norte desta cidade de Siversk, mas também na porção mais ao centro. Contudo, nada nos indicou que os russos tinham conquistado totalmente a porção ao oeste desta cidade. Mas logo de seguida, os russos publicaram outro vídeo, desta vez com uma duração de 10 minutos, e aqui tudo já ficou bastante claro. Neste vídeo, os russos mais uma vez publicaram alguns excertos de como os seus soldados estavam a erguer as suas bandeiras, mas desta vez já nos deram mais algum contexto. E como podemos ver aqui, temos um edifício em contexto e podemos ver o resto da cidade de Siversk e, obviamente, alguns destes episódios deste vídeo foram geolocalizados na porção mais ao norte desta cidade naquele ponto, neste ponto, mas também nas porções mais ao sul, em todos estes pontos onde vocês veem o ícone da bandeira. Além disso, tivemos um ataque efetuado pelos ucranianos às forças russas, especificamente naquela localização do mapa. Temos aqui este vídeo que confirma aquilo e que mostra de facto que os russos não só conquistaram a cidade de Siversk, como já se estão a mover mais e mais para a frente. E o objetivo dos russos agora vai ser conquistar o maior número possível de territórios nesta zona. Além disso, os ataques à vila de Kalyaniaki prosseguem. Temos aqui um vídeo que mostra a destruição de um veículo utilizado pelas forças armadas ucranianas. Mas o que acontece aqui é que a cidade de Siversk servia como uma proteção, uma barreira para proteger as cidades de Sloviansk e as cidades de Kramatorsk. E se nós expandirmos o mapa, podemos ver que estas são as últimas grandes cidades que nós temos na região de Donbass. Caso os russos conquistem estas duas cidades mais ao norte, poderemos dizer que a porção a norte da região de Donetsk já foi totalmente conquistada pelos russos. Mas obviamente que a sul ainda temos a resistência por parte da cidade de Konstantinivka e das vilas que se situam logo em seguida à cidade de Pokrovsk. Mas também a própria cidade de Dobropilha, que é uma cidade ainda grande nesta região. Mas vamos voltar aqui à ofensiva russa em direção a Sloviansk e Kramatorsk. E na verdade, a grande ofensiva por estas cidades vai começar quando for destruída a central termoelétrica que se localiza na cidade de Mykolaiivka. E quando ela for destruída, obviamente que a população civil das cidades de Sloviansk e de Kramatorsk vai ter de abandonar estas regiões. Mas a verdade é que tanto os russos como os ucranianos poderão destruir esta central, porque tudo vai depender da situação na linha da frente daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses. Mas até lá,
o objetivo principal dos russos vai ser conquistar tudo o que se situa no interior desta linha vermelha, começando aqui pelas vilas que se situam mais perto da cidade de Siversk, acabando com as regiões mais ao sul. E, além disso, tivemos também recentemente avanços confirmados por parte das forças russas a norte da vila de Yarova. E, portanto, os russos também estão a tentar desenvolver algumas ofensivas neste eixo aqui, tentando conquistar totalmente a floresta que se situa aqui ao norte, que vai permitir aos russos acumular mais e mais forças nesta região. Vamos agora avançar para outra direção e vamos à cidade de Kupiansk, onde também temos alguns desenvolvimentos importantes. E segundo algumas fontes, as forças armadas ucranianas continuam com a sua ofensiva para conquistar totalmente a cidade de Kupiansk. Alguns destes avanços foram-nos dados por fontes pró-ucranianas, mas obviamente sem mostrar provas disso. E também tivemos um vídeo publicado por Volodymyr Zelensky a mostrar como ele estava exatamente naquela região do mapa. Este vídeo que ele gravou pode ser facilmente geolocalizado naquele ponto do mapa, e isto pode indicar que a região aqui mais ao sul desta cidade de Kupiansk já está sob controle forte das forças armadas ucranianas. Mas, obviamente, que esta jogada por parte de Zelensky trata-se de uma forma para tentar acalmar não só o exército ucraniano como a população ucraniana, porque nós vemos que os ucranianos estão a ter sucesso na cidade de Kupiansk, mas eles estão a ignorar a situação nas cidades de Vovchansk, de Siversk, que eu referi há pouco tempo, de Pokrovsk ou de Mirnograd e a cidade de Guляйполе. E já vamos também analisar como a situação se está a desenvolver nestas regiões. Contudo, alguns contra-ataques por parte dos ucranianos são vistos pelos drones da Rússia, que atacam os veículos armados ucranianos quando eles estão em movimento, como podemos ver aqui em alguns vídeos. Mas vamos ver porque é tão importante esta contraofensiva por parte da Ucrânia. O que acontece é que aqui na cidade de Vovchansk, a norte da região de Kharkiv, os russos continuam a desenvolver a sua ofensiva e, segundo algumas fontes, os russos já expandiram a sua zona de controlo a sul da cidade de Liman. E o que acontece é que os russos estão a tentar cortar completamente a logística dos ucranianos que passa exatamente nesta região a norte da barragem que aqui se situa no mapa. Mas desenhando no mapa só para ficar mais claro, os russos estão a tentar cortar completamente todas as estradas que os ucranianos utilizam para suprir as suas forças em toda a região de Kharkiv. E com isto, os ucranianos terão apenas de utilizar as vias disponíveis a sul de toda esta barragem. E obviamente, a sul desta barragem temos a cidade de Kupiansk um pouquinho mais afastada. Contudo, um ataque russo recente destruiu totalmente esta estrada, esta ponte que os ucranianos utilizavam para fazer a sua logística também na cidade de Kharkiv. Recuei aqui alguns dias só para vos mostrar o vídeo. E temos aqui basicamente a destruição de como os russos destruíram aquela ponte. E por isso, os russos o que estão a fazer é tentar obrigar os ucranianos a fazer a sua logística para a região de Kharkiv pelas estradas que se situam mais a sul desta barragem. E obviamente, estas estradas estariam sob controlo dos drones por parte das forças russas, porque nós estamos a falar de uma distância de cerca de 30 km. O que é bastante pouco para drones que utilizam fibra óptica. E é por isso que a cidade de Kupiansk é bastante importante para os russos, porque lá eles poderão ter essas pequenas bases para permitirem a operação dos seus operadores de drones. E é por isso que os ucranianos estão a realizar uma grande contraofensiva e estão a lançar tudo naquela região para tentar parar os russos de conquistar totalmente esta região toda de Kharkiv. Porque nós sabemos que caso a cidade de Kupiansk fosse conquistada e os russos trouxessem para esta região uma enorme quantidade de drones, então a logística ucraniana seria automaticamente destruída e os russos não encontrariam resistência quase nenhuma para conquistar todos estes territórios. E é esta a grande importância da ofensiva por parte dos ucranianos naquela região. Vamos continuar e agora vamos à direção
de Konstantinivka e daqui não tivemos nada de especial registado no mapa nas últimas 24 horas e por isso podemos avançar em direção às cidades de Pokrovsk e de Mirnograd. E hoje, algumas fontes ligadas ao exército russo disseram que já não existe mais nenhuma resistência por parte dos ucranianos na cidade de Mirnograd e por isso o cerco já foi totalmente fechado e as forças russas já controlam todos estes territórios. Para já não recebemos nenhum vídeo que comprovasse esta situação, mas obviamente estamos a falar numa questão de dias, até recebermos as provas que de facto os russos limparam totalmente esta cidade. Vamos continuar e agora vamos à região de Zaporizhia, onde os russos prosseguem com a sua ofensiva em direção à cidade de Guliápolya. E segundo algumas fontes da Rússia, os russos já estabeleceram um controlo forte sobre a região central desta cidade. Contudo, não temos provas visuais disso, mas algumas fontes neutras indicam mais e mais avanços por parte das forças russas, não só neste eixo aqui, como neste aqui. E os únicos vídeos que nós recebemos desta cidade são ataques por parte da Rússia com bombas do tipo FAB às posições ucranianas, mas também com artilharia. Aqui temos um ataque de artilharia efetuado às posições ucranianas. E neste vídeo temos ataques realizados com bombas do tipo FAB. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.